Olá, boa noite. Estamos aqui já, né, com algumas pessoas. Boa noite, Drim. Boa noite, Renata. Renata é daqui mesmo, de Petrópolis, Renata. Petrópolis. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui começando, né, um programa bastante especial. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante nós pararmos, né, nessa semana e fazermos uma reflexão sobre momentos tão especiais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente será um momento rápido, né, Drinha? A gente vai passar aqui, não é um tempo muito longo, vai ser algo rápido que a gente vai ter esse encontro diariamente, todas as noites, às 7h30, né? Começando hoje. E nós iremos louvar. Mas antes de louvar, nós temos algumas informações para passar. A Michele também chegou, né? Michele também daqui a pouquinho vai estar interagindo com vocês. E nós temos algumas informações para passar para vocês, tá? Com relação a um sorteio especial que nós teremos, certo? E quem pode participar desse sorteio? Bom, você vai fazer o seguinte, ó. Nós temos uma hashtag aqui, hashtag, né? Que vai ser colocada depois na tela. Em algum momento o Léo vai estar mostrando, né? Mas você já pode anotar aí, ó. Hashtag Semana Santa. São duas hashtags que você tem que marcar. Semana Santa e hashtag Semana Santa Nogueira, tá? Se você quiser participar desse sorteio, olha aí, ó, ele já está projetando aí para gente. Então, é o seguinte, o que vai ser sorteado? Nós vamos sortear no final da Semana Santa, no caso, no próximo sábado, certo? A gente está vendo ainda a forma como que vai ser essa questão de você retirar esse brinde, né? Porque vai ser tudo virtual, mas a gente está vendo uma forma aí de, no encerramento, a gente fazer a entrega desses brindes. Então, você que convidou alguém, certo? Você que convidou alguém, você precisa pedir para o seu amigo fazer essa hashtag aí, Semana Santa, e também Semana Santa Nogueira, certo? São duas hashtags que tem que colocar lá. Outra coisa, você tem que marcar quem te convidou, certo? Então, por exemplo, para você participar desse sorteio, a nossa equipe vai estar depois pegando essas informações, né? Eles vão fazer isso daí de alguma forma, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar o amigo que te convidou. Então, por exemplo, eu convidei a Renata, né? Não sei quem que foi que convidou a Renata, mas, por exemplo, se foi a Michele que convidou a Renata vai colocar lá um comentário, né? Vai comentar assim, estou feliz nesta semana, por exemplo, né? Estou feliz essa semana, a minha amiga Michele me convidou. Então, vai marcar a Michele lá. Isso vai estar valendo para que você realmente participe desse sorteio, ok? A gente vai estar passando mais informações depois no decorrer do programa, amanhã também, mas você já pode garantir já fazendo esse comentário lá, ok? No Instagram, no Facebook, tem aí, ó, @adventistasnogueira, tá bom? E no WhatsApp também, se você não tiver esses outros canais, essas outras plataformas, você pode fazer um print, certo? E colocar lá para nós no nosso WhatsApp, que também está sendo colocado aí na tela. Ok? Drim, você quer falar alguma coisa mais, acrescentar aí algum detalhe? O Drim, a gente não está ouvindo o Drim. Tem que abrir o som aqui do Drim. Isso, Tá me Drim. ouvindo? Agora sim. Então, ó, ficou decidido aqui também fazer alguns sorteios diários, né?
E aí vai sortear, ó, canecas, tá? Vai sortear essa caneca aqui, ó, outro tipo de caneca, e todas essas canecas aqui personalizadas, tá? A gente ainda vai colocar aqui, vai personalizar ela, mas a caneca que vai ser sorteada também, dessa aqui vai ser todos os dias. A gente também está vendo a melhor forma de fazer esse sorteio. E também ó, uma taça também sorteada, tá? E também vamos sortear, deixa eu ver aqui, uma camisa com o tema da semana, Restaurados em Cristo. Tá? Então, assim, além desses sorteios aí, né, que foi falado, vão ter sorteios diários também, que a gente vai ver aí a melhor maneira aí de fazer esses sorteios. Odrim, e aquele Tá bem? sorteio que você comentou comigo aí? Parece que vai ter um vale-brinde, né? Que a pessoa vai Ah, poder gastar como ela quiser. Explica para a gente como que vai ser esse. então, a gente vai ser sorteado, né? Vai fazer 3 sorteios de 3 vales brindes, né? Vales compras, no valor de R$ 150 cada um. Tá? Esse aí é o seguinte, para todo mundo pode participar, né? E a gente vai, assim, quem vai participar? Quais são as condições para participar? A pessoa ter aí, pelo menos, compartilhado aí esse programa com 20 amigos, tá? E aí, compartilhamento pelo Facebook, tá? Porque pelo Zoom não tem como a gente contabilizar, mas pelo Facebook dá. Então, a pessoa no Facebook, ela vai e compartilha ali com outras 20 pessoas, tá? E aí a gente vai contabilizar, tá? Vai ver quem é que compartilhou ali, a gente vai contar e vai fazer o sorteio para essas pessoas. E aquele amigo que foi convidado também, ela entra ali e coloca, faz o comentário, né, com as hashtags ali, ela também vai estar participando e vai falar, eu fui convidado pelo amigo tal. Ela também vai estar participando desses sorteios também. E assim, esse sorteio é a qualquer momento, né? Pode ser hoje, amanhã, depois. Gente, e de uma forma fácil, né? Quem não tem 20 amigos aí no Facebook? Fala para mim, né? Todo mundo tem muito mais que 20 amigos aí no Facebook. Então, bora lá, gente. Enquanto você estiver aqui no programa, aproveita e compartilha esperança com as pessoas, compartilha lá e o nossa equipe vai estar de olho, né? Não esquece de marcar a hashtag, né? Para a gente saber e para eles computar realmente essa contagem daí. Você já está participando desse sorteio hoje mesmo, tá? E tem outros brindes, né, Drin? A gente tem uma cesta maravilhosa, com coisas muito gostosas, muito legais, coisas saudáveis, algumas coisas assim também não tão saudáveis, mas que todo mundo gosta, né? E que é gostoso. Verdade. E a gente nem vai falar o que que é, mas vocês fiquem aí imaginando. E essa cesta tem também um brinde muito especial dentro dela, que é um livro muito especial, que eu vou, até o final do programa, eu vou mostrar para vocês esse livro, tá? Que é Mistérios das Profecias, que é um livro super atual, muito, muito, muito bacana mesmo, todo mundo vai, com certeza, sim. As outras coisas que tem na cesta são boas? São legais? São. Mas esse livro pode mudar aí a vida de alguém drasticamente, então vale a pena concorrer a esse brinde, não é mesmo, Drim? E esse vai ser no último dia, né, Drim? É verdade, esse vai ser no último dia. Ah, e tem Tá? outra Os coisa. outros, Esse brinde aí não é todo mundo que ganha, que concorre, né? Esse brinde é especial para os nossos amigos. Então, assim, é importante que os nossos amigos estejam assistindo e para eles poderem concorrer a esse brinde maravilhoso, tá bom? Aí esse aí é só para esses nossos amigos. tá? Certo? Então, agora vamos louvar? Agora chegou o momento de nós louvarmos e nós vamos louvar da seguinte forma: como a gente já está acostumado pelo Zoom, né? A gente não abre nosso som.
a gente canta, né? A gente louva junto, mas com o nosso fone fechado para não dar nenhuma interferência aí e a gente ter um momento bem agradável, ok? Vamos cantar a música do pastor, do nosso pastor. É uma música bem animada, vocês vão gostar, já conhecem, né? Alguns já conhecem. Quem não conhece, vai conhecer agora. É uma música que nós vamos cantar todas as noites. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria muito grande ter todos vocês por aqui. Estão conseguindo me ouvir? Ok. Depois que a gente já cantou essa música tão alegre sobre o nosso pastor, agora nós vamos cantar uma música tema, a música tema da Semana de Oração, que tem como título Restaurados. Acho que todos nós precisamos de uma restauração no nosso ser, na nossa vida, no nosso coração.
Essa música a gente vai aprender junto agora, é uma música linda. Então, nesse momento, da mesma forma, vamos fechar os nossos áudios e soltar a nossa voz e cantarmos esse lindo hino, Restaurados. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou. Em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou. Em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Vamos fazer uma oração agora? Agora é a oração, não é isso, cara?
Então, vamos aqui, do jeito que estamos mesmo, vamos orar, então. Santo Deus, bondoso Pai, queremos agradecer a Ti pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, e queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelos momentos que estamos passando aqui. Pedimos que Teu Santo Bom Espírito, Pai, esteja com cada um que esteja participando desta programação, ó Deus. Esteja derramando as Tuas bênçãos. E venha, ó Pai, falar nesta noite aos nossos corações. Pedimos em nome do Senhor Jesus, mas seja feita a Tua vontade. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. E agora nós teremos aí um lindo vídeo para nós meditarmos e refletirmos um pouco, né? Que Deus possa continuar nos abençoar aí nesta noite. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer
te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou Pastor Lucas, Pastor Lucas, áudio do Pastor Lucas, vamos liberar aqui. Opa! Ótimo, agora sim. Eu Pastor não estava Lucas, conseguindo liberar o meu áudio. é muito bom tê-lo aqui, viu? Hoje eu não fui lá em Nogueira, mas eu já tive uma rápida descrição de como foi a sua mensagem e eu vi que eu perdi, né? Mas vou ter a oportunidade de estar aqui toda noite e não quero perder nenhuma, né? E é muito bom Amém. tê-lo aqui, pastor. Bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês, é muito gostoso estar com vocês aqui. Nós realmente tivemos um encontro muito gostoso hoje pela manhã na Igreja de Nogueira, e agora está reunida a Igreja de Deus em vários lugares, é muito bom estar com você aí. Obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa, é muito bom a gente saber que a gente pode partilhar desse momento, mesmo longe, mais perto, acerca de todas as coisas que Jesus tem feito por nós. Muito bom estar com vocês aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês agora ao partilharmos a palavra de Deus. Eu estive pensando sobre os temas, né? Nós estamos falando, nós vamos tratar essa semana sobre a temática restaurados em Cristo. Mas antes de entendermos o restaurados em Cristo, nós precisamos entender quem é esse Deus. Hoje pela manhã nós estudamos acerca da Páscoa, o que é a Páscoa, de onde ela surgiu, o significado da Páscoa, entendemos ali o ministério de Moisés, o ministério de Josué, foi muito gostoso. Mas hoje à noite, agora nesse momento que nós estamos juntos aqui, eu quero pensar com vocês sobre quem é Jesus. Porque muitas vezes a gente fala sobre ele, a gente fala sobre Jesus, a gente lê sobre Jesus, mas a gente não para pensar nele como pessoa, quem é ele? E nessa conversa que nós vamos ter aqui nos próximos minutos, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre quem eu penso que ele é. Mas antes de nós fazermos isso, eu gostaria de te convidar a fechar os olhos, porque nós vamos orar e pedir a direção de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui para aprendermos mais de Ti, para falarmos mais do Senhor. E nesse momento, Rei do Universo, nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração. Enche-nos, Pai. Por isso eu me esvazio de mim mesmo, peço que o Espírito Santo me preencha e que seja o Senhor quem pregue nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, e eu estou vendo que tem gente aí online pelo Facebook, eu estou aqui olhando pela minha janela, deixa eu ver aqui, eu estou vendo que tem gente online pelo Facebook, e eu estou vendo que tem vocês aqui também no Zoom. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem. Não quero falar sozinho, então eu gostaria que vocês me respondessem. A primeira pergunta que eu quero lhes fazer é: quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou o mundo? Alguém pode me responder aí? Quem criou o mundo? Deus. E aí? Muito bom. Seu nome, irmã? Tá aqui, Enzo. Michele. A Michele falou Deus. Mais alguém tem algo a dizer? Quem foi que criou o mundo? Deus. Deus. Eu acho que a gente sempre vai ter essa prerrogativa de dizer Deus.
Mas a pergunta é, que pessoa da divindade? Eu quero compartilhar com vocês a minha tela um minutinho para vocês verem algo. Olha aqui, eu coloquei um texto aí, vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando com vocês um texto em hebraico. E do ladinho tem em português também. Vamos lá. Eu quero ler com vocês em hebraico aqui, e depois você vai entender por que a gente vai ler isso aqui em hebraico. Aqui, logo aqui, começa... Hebraico a gente lê da direita para a esquerda, tá? Então começa daqui para lá. É diferente do que a gente lê. Então vamos lá. Está escrito aqui. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayata tohu vabohu ve'choshech Elohim aqui al penei techom veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Tá. No princípio criou Deus. A tradução melhor para isso aqui é: em um princípio, Deus criou a terra e os céus. A terra estava deserta e sem forma. E tinha escuridão sobre a terra. Veruach Elohim, e o Espírito de Deus, merachefet al penei hamayim. Essa palavrinha aqui, merachefet al penei hamayim, né? Merachefet é o verbo pairava, mas a gente já vai entender o porquê que eu estou lendo isso aqui. Agora, olha para mim, vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, se você der uma olhadinha na sua Bíblia aí, em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois, no verso 14, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas peraí. No princípio era o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Quem é esse verbo? Jesus. É Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus. Mas olha o que o texto está dizendo. O verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Então, quem é que foi que fez todas as coisas? Jesus. Jesus. Então, quem foi que criou o planeta Terra? Jesus. Mas está em dúvida ainda? Tem outro texto, Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Está escrito lá assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e quem fez o mundo. Quem criou o planeta Terra foi Jesus. Agora veja, por que isso é importante? Eu não sei se você já se perguntou, por que na cruz foi Jesus que morreu? Por que não foi nem o Pai, nem o Espírito Santo? Aqui está a resposta. Foi Jesus que morreu porque foi ele que criou. E quando a gente entende isso, o momento da criação se torna mais bonito e significativo, porque o momento da criação não é somente o momento da criação, mas também o momento da redenção. Quando Jesus ajoelha-se para moldar o barro, fazer Adão, ele sabia que Adão ia pecar. Ele podia ter olhado para aquele pedaço de barro e dito, nossa, vai dar ruim, deixa eu sovar um pouquinho mais essa massa. Ou deixa eu colocar essa massa de lado e pegar um barro novo. Mas no momento em que Jesus decidiu criar Adão, ele estava decidindo morrer por Adão. Por isso, o momento da criação também é o momento da redenção. Jesus decide criar e, no mesmo momento, decide morrer por eles. Isso é tão importante, amigos. Porque quando a gente entende que ele é o criador de todas as coisas, a gente se pergunta algo. O que o Pai e o Espírito Santo estavam fazendo na criação?
Foi aquele texto que a gente leu em hebraico. No princípio disse Deus. Quem é que fala, haja luz? O Pai fala, haja luz. Mas quem é que faz a luz? Jesus faz a luz. Agora, se você perceber, a criação ela tem pares. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Nos primeiros 3 dias, Deus faz a forma, e nos últimos 3 dias ele preenche a forma. Era sem forma e vazia. Primeiro dia, Deus cria a luz. 4º dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Primeiro par. 2º dia, ele cria o céu e o mar. No 5º dia, as aves e os peixes. Outro par. No 3º dia, ele cria a terra seca. No 6º dia, ele cria os animais domésticos e o ser humano. Ele faz a forma e ele preenche a forma. Agora, olha a dimensão disso. A luz foi criada no primeiro dia, mas o sol só foi criado no 4º. Água no primeiro dia, mas o centro gravitacional só depois. Como que tudo ficava parado? Como que tudo ficava organizado? É aquele texto que a gente leu em hebraico. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus pairava. O termo em hebraico, merachefet. Esse termo só é usado 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes tem a conotação de cuidado. O Espírito de Deus cuidava das águas. O Pai dizia, haja luz, Jesus fazia e o Espírito Santo cuidava, organizava. Os 3 em conjunto fazendo com que o planeta Terra e a criação viesse à existência. Mas a ação criadora, quem botava a mão na massa, era Jesus. Portanto, Jesus é criador. Mas ele também é redentor, porque na cruz do Calvário morreu. Olha que interessante esse texto que está em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Se você quiser acompanhar comigo, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto está falando sobre algo que é impressionante. 2 homens que tiveram o poder de transformar a história do universo. Um chamado Adão e outro chamado Jesus. Adão, por sua escolha, decide viver o que achava que era melhor. Ou por amar mais a mulher do que a Deus, decide viver a sua própria escolha. Agora, isso é interessante porque a história de Adão me mostra algo. Adão foi o único homem que passou pela terra que experimentou ter 2 naturezas. A natureza pecadora e a natureza perfeita. Foi o único que teve as 2 naturezas. E por sua escolha, o pecado entrou no mundo. E ao entrar o pecado no mundo,
a raça humana se degenerou a ponto de estar como estamos. Imagina você que Adão tinha quase os seus 4 metros de altura e hoje eu estou aqui no auge do meu 1,70. Eva com seus 3,5 metros e a maioria das mulheres aí no 1,5 metro. Quanto nós nos afastamos do ideal do Éden. Pecado. O tempo passou, o pecado foi transgredindo, a corrupção foi acontecendo, veio o dilúvio, veio tantas catástrofes, e o povo de Israel, e aquilo tudo que você já sabe, mas em algum momento a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Atos diz isso, na plenitude dos tempos veio Jesus. E a pergunta é, Jesus como segundo Adão veio com a natureza de Adão antes do pecado, natureza perfeita, ou depois do pecado, natureza imperfeita? Jesus tinha tendência para pecar ou não tinha tendência para pecar? Essa pergunta é um tanto quanto capciosa e as pessoas se fazem várias vezes essa mesma pergunta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não vem com a natureza de Adão nem antes nem depois. Jesus vem com a sua própria natureza, uma natureza única. Fisicamente, Jesus tinha natureza pecaminosa, o corpo de Jesus sofria, ele morreu. Mentalmente, Jesus sofria as consequências do pecado também, ele chorava, ele sentia dor, ele se entristecia, ele ficava chateado. Mas espiritualmente, Jesus nunca se corrompeu. Nunca se corrompeu. E aí, esse Jesus que nasce, eu fico imaginando... Amigos, vocês já pararam para pensar na grandiosidade da encarnação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem corpo? Deus tem corpo? Não, Deus não tem corpo. Porque ele é eterno. Se ele é eterno, ele não pode estar preso a espaço nem a tempo. E é por isso que a Bíblia diz: o verbo se fez carne. Ele não tinha carne. O verbo se fez carne. E João também diz: porque Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus não tem carne. Agora você imagina Deus que não é preso em lugar nenhum, que é eterno, que sempre existiu, se reduzir a entrar num corpo humano. A entrar num corpo humano. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha para mim aqui. Se prestar a descer ao corpo humano. Esses tempos eu estive em Israel, tive a graça de estar em Israel. E aí fui a Israel. E quando cheguei em Israel, eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas. E uma das coisas foi... Só um pouquinho, gente, estão me ligando aqui. Online sempre acontece isso, né? A pessoa liga bem na hora. E eu estive em Israel e fui ver algumas coisas. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive uma oportunidade. Eu cheguei no banheiro de Israel. E quando eu entrei no banheiro, o banheiro falou comigo. Me deu bom dia. Uma gravação, claro, né? Que não foi o banheiro, mas tinha uma gravação. E essa gravação falou Boker Tov, bom dia. E eu entrei no banheiro. E eu falei assim, gente, o banheiro dá bom dia. E aí, quando eu entrei dentro da parte do sanitário, tinha um sensor de movimento. Ele trocava, tinha um plásticozinho sobre a tampa do sanitário e ela girava sozinha, trocava. Mas, gente, quanta tecnologia! Ao sair, a descarga acionava sozinha. Eu fiquei espantado.
espantada, disse, nossa, que coisa de outro mundo. E aí, quando eu digo que pode parecer um pouco bobo o que eu vou dizer, é porque a gente não para pensar nessas coisas. Você já parou para pensar na época de Jesus? Na época de Jesus não tinha banheiro. Eles faziam umas cabaninhas do lado de fora, cavavam um buraco no chão e ali eles faziam as necessidades fisiológicas deles. E aqui entra a parte que pode parecer boba, mas que para mim é uma demonstração enorme de amor. Vocês já pararam para pensar que Deus não precisava de nada disso, mas Deus se prestava a entrar num banheirinho no quintal para poder olhar para a gente depois e dizer: tudo que você vive, eu vivi. Não tinha descarga. O rei do universo tinha que pegar terra e jogar sobre as suas necessidades fisiológicas. Aliás, Deus tinha necessidades fisiológicas. Você parou para pensar nisso, irmãos? Ele não precisava disso, ele podia ter aparecido no céu e dito, olha, está todo mundo perdoado, vamos embora para o céu de novo. Vida que segue. Mas ele decidiu experimentar o mundo. O Deus que era onipresente, podia estar em todos os lugares, agora estava preso num corpo humano, tendo que andar de uma cidade a outra. O Deus Todo-Poderoso se agachando para fazer necessidades fisiológicas no quintal. O Deus Todo-Poderoso tendo que andar de cavalo porque o lugar era longe. Mas para olhar para mim e você e te dizer, ei, eu vivi, eu sei a tua dor. Eu empoeirei os meus pés na poeira desse mundo. Eu sei o teu sofrimento, eu sei a tua dor, eu te conheço. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe que quando Jesus vai à cruz do Calvário, a cruz era um símbolo de dor. Eu falava hoje pela manhã que às vezes a gente diz, tem um hino do Inário, e eu não tenho nada contra esse hino não, tá? Mas eu não concordo com uma frase desse hino, que ele diz assim, mas eu amo essa cruz. Eu não amo essa cruz, não. Não amo. A cruz foi um instrumento de tortura, de morte, de tristeza, de dor. Eu vou amar o que matou meu Salvador? Não amo, não. Mas a cruz era símbolo de vergonha e de escárnio. Os piores dos pecadores, dos ladrões, dos assassinos, eles iam para a cruz. Nus, sem roupa. Jesus tinha sido chicoteado, maltratado. O seu corpo estava em carne viva. Eles tinham uma menos um, eram 39 chibatadas. Tinham instrumentos que parecia um silicone, que quando batia, fazia um vergão de sangue, e depois quando batia de novo, estourava esse vergão de sangue. Tinha outro que era feito com um pedaço de ferro e na ponta osso de baleia. Quando batia na pele, grudava, e quando puxava, arrancava a pele. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, dilacerado pelos nossos pecados. E agora ele vai para a cruz do Calvário, pregos nas mãos, nos pés, pendurado numa cruz. Ele faz um pedido à humanidade. E aí eles pegam a boca de Jesus. Eu não sei se você já se perguntou por que de ter um vinagre na história. Muito bem, eu vou te explicar. Na época do Israel Antigo, aliás, na época do Império Romano, eles tinham banheiros públicos.
nenhuma, eles se sentavam e conversavam enquanto faziam as suas necessidades, utilizavam banheiros, os banheiros eram públicos. Na frente tinha um córrego, passava uma aguinha, e tinha também bacias que eles colocavam panos e esponjas. Eles iam com um caniço, pegavam ali a esponja, lavavam na água, se limpavam e colocavam aquela esponja de volta no vinagre para matar as bactérias. Todos eles usavam aqueles mesmos panos e as mesmas esponjas, e não é de se admirar que a mortalidade era muito grande, por isso morriam muito cedo por causa das doenças que tinham, né? Na história de Jesus, Jesus já suja de banheiro com vinagre e levam até a boca do Salvador. E aí vem o segundo pedido de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O Rei do Universo, a Bíblia diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele não era um pouquinho Deus, ele era 100% Deus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Amigos, o Rei do Universo, Deus, com uma esponja suja de banheiro nos lábios, pendurado nu numa cruz, sendo rejeitado, humilhado, açoitado, traspassado por você. Por você. Não há nenhuma outra explicação senão amor. A cruz foi capaz de vencer por um instante o Salvador. A cruz foi capaz de o pecado, a cruz foi capaz de matar o Salvador. Mas não foi capaz de vencer o amor. Enquanto o corpo de Jesus descansava no túmulo, o amor estava vivo. Enquanto o corpo de Jesus fica... Nada foi capaz de vencer o amor. Nada. Louvado seja o nosso Deus, porque nada foi capaz de vencer o amor. Aleluia. O Rei do Universo se levantou e hoje vive e reina para todo sempre, porque nada foi capaz de vencer o amor. Quem é Jesus? Jesus é o Criador. Quem é Jesus? É o Redentor. Quem é Jesus? É o mantenedor. Quem é Jesus? É o resgatador. Ele. Amanhã, não perca, eu estou dando um spoiler de amanhã aqui, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, não perca o culto de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre as batalhas que existiram entre Jesus e Satanás e como ele se transformou no resgatador. Não perca, por favor. E já mande um convite para outras pessoas. Amanhã vai ser sobre o resgate, como ele é o resgatador. Mas sabe uma coisa que me é olhar para esse Jesus da vida. O amor vai vencer. Quando a morte bater a porta, o amor vai vencer. Quando as tristezas baterem a porta, o amor vai vencer. Quando tudo parecer dar errado, o amor vai vencer. Nada foi capaz. Termino nosso encontro de hoje te dizendo uma coisa. Jesus é o amor.
Quando você se perguntar quem é Jesus, lembre, ele é o amor. É o amor que cria, o amor que salva, o amor que mantém, o amor que resgata. Ele é o amor e nada foi capaz de vencer o amor. Que esse amor te abrace, que esse amor te alcance, que esse amor te faça vibrante e que a tua vida seja cheia desse amor. Amanhã já desse Deus que resgata. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Eu quero orar por ti. Querido Deus, muito obrigado pela graça que temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque a cruz do Calvário não foi capaz de segurar o Senhor. É bem verdade que a cruz foi capaz de matar o nosso Deus, mas nada foi capaz de matar o amor. Que o amor vença todos os dias na nossa vida. Que o amor vença as barreiras, que o amor destrua o preconceito, que o amor destrua todas as coisas que nos fazem nos afastar de ti, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, altura, profundidade, nada. Que nada seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um desses que aqui está, Senhor. Que o Senhor abençoe as famílias e que o Senhor nos leve cheio do Senhor para que a gente viva a tua vontade. Toma-nos nas tuas mãos, enche-nos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amigos. Um beijo para vocês e que o amor vença na vida de cada um de vocês. Um beijo e até amanhã. Nós estamos encerrando aqui agora. Obrigada, pastor, pela linda e bela mensagem, né? Nada foi capaz de vencer o amor. Que lindo. Só essa frase a gente já dorme bem com essa mensagem. Vamos ter uma semana maravilhosa pela graça de Deus. E não esqueçam de compartilhar, né? Nós podemos compartilhar com os nossos amigos, compartilhar no Facebook. Léo, você podia passar aqui para o pessoal um relatório de como que foi aí, para que a gente se anime a compartilhar ainda mais, né? Nós podemos compartilhar, não é mesmo, Léo? Então, fala aí para nós como que ficou aí a visualização, as visitas, como que foi? Boa noite a todos. Então, Carla, a gente teve uma audiência boa, vamos dizer assim, né? Graças a Deus. Tivemos aqui 25 pessoas acompanhando pelo Zoom e pelo Facebook, na média de 25 pessoas também, né? E aí eu estou aproveitando já compartilhando aqui na tela e também as hashtags que a gente informou para o pessoal poder utilizar, né? O telefone, para quem quiser compartilhar o telefone para tirar alguma dúvida, mandar algum pedido de oração, mandar alguma foto, tá aí também o telefone disponível e também o endereço da igreja, né? Então eu creio que foi uma bênção para o nosso culto de hoje e o alcance foi início esse, né? Mas depois fica no Facebook para mais pessoas verem, eu vou colocar no YouTube também, então creio que ainda mais pessoas serão alcançadas. Veja, se nós estivéssemos na igreja, nós não poderíamos ter tido esse público, nós não poderíamos ter tido esse alcance por causa das regras, né, das restrições quanto ao número de pessoas na igreja. E desta forma, nós podemos alcançar mais pessoas. Então, vamos ver que essa maneira que nós estamos utilizando para pregação do evangelho, para alcançar as pessoas, é a forma que Deus possibilitou a nós neste ano. Então, vamos nos envolver, vamos convidar pessoas, vamos compartilhar, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir compartilhar no nosso Facebook, no Instagram, vai lá, manda mensagem de WhatsApp. De alguma forma, nós vamos estar pregando o evangelho e nós vamos estar anunciando para as pessoas que o amor venceu.
Que todos tenham uma boa noite e que amanhã nós estejamos aqui às 19h30. Olha, deu 1 hora de programa, né, gente? Então, vale a pena a gente dar uma paradinha e a gente fazer esse esforço, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, tenham todos uma boa noite e amanhã que nós estejamos aqui novamente com mais pessoas aqui para ter também essa mensagem maravilhosa. Um abraço a todos, tá? Um bom domingo. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Se ainda tiver alguém ouvindo. Até eu achar o microfone. Boa noite, irmã. Boa noite. Dinha, sim, boa noite. Boa noite, irmã. Um abraço, irmã Amêlia. Amém, amém. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.